Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos à nossa meditação nesse dia sobre a palavra de Deus para o nosso culto ao Senhor. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós encontramos uma coleção de conselhos, né? Orai sem cessar, regozijai-vos sempre, entre outros, e um deles é muito especial e chama a nossa atenção para algumas coisas importantes em nossa vida, que está no versículo 19, 1 Tessalonicenses 5,19, onde lemos assim: não apagueis o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito? O conselho de Paulo para os crentes daquela igreja é que o Espírito não fosse extinto. No texto mais antigo, nas versões mais antigas, fala: não extingais o Espírito, porque dizia respeito a apagar a vela, apagar a chama, extinguir a chama, acabar com a luz, que era o que se entendia por luz naquela época, que era uma chaminha. Então, o termo correto, a ideia era apagar. E é por isso que nas versões mais modernas hoje a gente lê: não apagueis o Espírito. Então eu gostaria de convidar você a raciocinar comigo a respeito de uma ideia, uma ilustração que nos traz uma ideia a esse respeito. Imagine que estamos num ambiente onde temos uma fonte de luz qualquer, tipo uma lâmpada. Essa lâmpada forte nos ilumina o ambiente, enche de luz ao nosso redor, nos faz ver com clareza as coisas ao nosso redor, e isso possibilita que nossos movimentos sejam mais precisos, sejam melhores, nossos passos sejam mais seguros. Não precisamos tatear no escuro, nós temos que tatear para ter uma noção do ambiente, e com a luz ao nosso redor nós temos clareza sobre o que estamos fazendo, sobre o que se aproxima de nós. Nós temos a segurança na luz, né? Nós dependemos da luz para a nossa consciência a respeito do meio onde estamos. Mas a luz também pode nos trazer motivos de querer enfraquecê-la. Muitas coisas podem fazer com que queiramos diminuir a luz. A luz pode incomodar nossos olhos. A luz direta pode doer nos olhos. Tem até uma coisa que chama fotofobia, que é a agonia da luz direta. A luz também pode nos expor, podemos nos sentir muito expostos, muito visíveis. E talvez queiramos diminuir a nossa visibilidade. Enfim, muitas coisas pessoais podem fazer com que queiramos diminuir a tão útil e tão importante luz ao nosso redor. Então, se a gente puxar uma cortina entre nós e a fonte de luz, nós diminuímos essa luz. Enfraquecemos um pouco aquela luz que, por qualquer motivo, interfere no nosso bem-estar, mas ela continua iluminando o ambiente. Dependendo do tipo de cortina que usamos, o ambiente continua sendo claro, visível. As sombras podem perder a nitidez. Nós podemos, então, confundir um pouco a região fronteiriça entre a sombra e a luz, mas ainda enxergamos, ainda temos a mesma consciência sobre o ambiente, pelo menos no ambiente imediato ao nosso redor. E se nós escurecêssemos ainda mais essa cortina, tipo uma cortina de veludo escuro, onde nós podemos tornar a luz quase que intransponível, quase que inacessível, a luz não chega mais aos nossos olhos e escurece completamente o ambiente. Quando a gente quer dormir de tarde, a gente puxa uma cortina grossa sobre a janela para que no interior do quarto se torne escuro, a luz lá de fora não atrapalhe mais. Então uma cortina pode acabar quase que completamente com a luz. A gente olhando assim na cortina, a gente vê uma luminosidade que indica a posição da luz, mas a luz já não interfere no ambiente e já não nos dá mais aquela clareza que tínhamos com a sua totalidade. Ou ainda tem aquele tipo de cortina que é uma persiana, né, que nós regulamos quanto de luz nós queremos. Se a luz pode vir totalmente
aberta, a luz vem em toda a sua intensidade, ou a gente pode ir controlando mais luz, menos luz, de acordo com a nossa comodidade, de acordo com a nossa necessidade, aquilo que entendemos ser necessário de luz. E essa, irmãos, essa é a ideia de apagar o espírito. É aquela forma de controlarmos a luminosidade do espírito em nossas vidas. Com uma cortina completamente fechada, a lâmpada ainda está lá. O espírito não deixa de existir, ele não deixa de irradiar a sua luminescência, o seu poder. A sua presença vai ser sempre constante ao nosso redor. A Bíblia nos ensina que aquele que aceita Jesus recebe o dom do Espírito Santo e se torna uma pessoa selada pelo Espírito para o dia da redenção. Então, o Espírito não vai ser eliminado de nossa vida, mas a sua luminosidade é que pode ser controlada pelas nossas ações, nossas atitudes. Somos nós que decidimos puxar a cortina com coisas que podem ofuscar a luz do Espírito Santo sobre nós, podem diminuir a luz, podem até eliminar a luz, como no texto mais antigo nós lemos, não extingais o Espírito. Ou seja, a luz do Espírito Santo pode ser extinta de nossas vidas, por nossa decisão. Nós escolhemos o que colocarmos entre nós e o Espírito Santo, e a fonte dessa luz. Que esses obstáculos sempre estarão ligados a coisas que o Espírito Santo não gosta, que entristece o Espírito Santo, coisas que estão ligadas ao pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção. Nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo com nossas atitudes e com nossas ações quando nós não queremos a totalidade da sua luz ao nosso redor. Quão feliz seria um homem, uma mulher, uma pessoa completamente iluminado pelo Espírito Santo, consciente de todas as coisas, sem dúvidas a seu respeito, sem dúvidas sobre sua vida. Quando as dúvidas acometem nossas vidas, as incertezas, as inseguranças, junto delas nós temos as mágoas, as preocupações, nós temos falta de firmeza que nos faz caminhar na alegria do Evangelho, na alegria da salvação. E todas essas coisas, então, podem ser evitadas, não precisávamos viver isso, viver esses momentos difíceis, esses momentos de angústia, quando estamos completamente envolvidos na luz do Senhor, que ilumina tudo ao nosso redor e elimina os medos, as inseguranças, as regiões que não conhecemos, onde podem se esconder os perigos, os próprios inimigos que a Bíblia associa às sombras, às trevas, que o mundo tem tanto medo de demônios. Os demônios não podem se aproximar da luz, não podem transitar na luz, porque são trevas e eles acabam com a luz. Portanto, uma pessoa envolvida plenamente na luz do Espírito Santo, que é a luz de Jesus e a luz de Deus, é uma pessoa que vive na plenitude da alegria, que vive a vida em abundância que Jesus prometeu. Então, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos cuidar, é de eliminar essas coisas que podem ofuscar a luz do Senhor. Tirar o que há entre nós e Ele, que possa diminuir a intensidade da sua luz, ou mesmo até enfraquecer esse poder de ação que Ele tem em nossas vidas. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: por cujo motivo te lembro, não de que despertes o dom de Deus que há em ti. Despertar o dom de Deus que já existe em nós.
Quando aceitamos a Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo. E nós precisamos então despertar esse dom que o Senhor nos deu, liberando a sua luz sobre nossa vida, eliminando as coisas que podem provocar sombras ao nosso redor e prejudicar a vida de plenitude, de alegria que nós poderíamos usufruir, que nós podemos usufruir na plenitude da luz do Espírito Santo sobre todos nós. Então, queridos, vamos nos empenhar a cada dia, nos preocuparmos em ver o que pode estar atrapalhando a luz do Senhor, o que pode apagar a luz do Senhor sobre nossas vidas, o que tem apagado o Espírito Santo de Deus em nossos corações. E eliminadas essas coisas, nós seremos ainda mais felizes e seguros de nós próprios, seguros de nossas ações, de nossa igreja, de quem somos. Então, que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração, e que todos nós possamos despertar a cada manhã para o dom de Deus que já existe em nossos corações. Um grande abraço e que Deus abençoe você.